Agora vamos para o olho, que eu acho que é a parte assim que as pessoas mais temem, né? A proposta que eu vou trazer hoje pra vocês é com apenas uma sombra. Eu vou tentar utilizar apenas uma sombra. E eu vou trazer pra vocês o BT Velvet. Esse aqui, eu vou trazer o verde, porque eu quero mostrar pra vocês como é fácil. Podia trazer um esfumadinho marrom, um esfumadinho assim, mas não. Vou mostrar pra vocês uma cor. Vou trazer uma proposta de maquiagem colorida com apenas uma sombra. E vou mostrar pra vocês como é fácil esfumar. Vou aproximar aqui. E ó, eu vou fazer um pontinho aqui, um pontinho aqui e outro pontinho aqui, assim. Eu vou pegar um pincel, que ele é de esfumar, mas ele é deitadinho assim, ó, ele é chanfradinho, ele é achatadinho. E eu vou calmamente ligando um pontinho no outro, dando pequenas batidinhas, batidinhas bem de leve. Quando eu chego na bordinha, eu vou dando leves arredondadinhas assim no meu esfumadinho. E eu vou dando batidinhas. Isso você vai fazer com uma sombra líquida, uma sombra em pó. Você vai assim, ó, se você tem medo de fazer um sombreado ou um esfumado, você coloca um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai juntando os pontinhos e vai levemente circulando, assim, levemente esfumando. Procure um pincel que encaixe direitinho no seu olho, no formato do seu olho. Se você tem um olho pequeno, procure um pincel de esfumar pequeno. E ó, tô construindo meu esfumado, ó. Um esfumado bem delicado. Eu gosto de um olho mais dramático, então eu gosto de puxar o meu esfumado pra fora. Então é isso que eu vou fazer. Com aquele tantinho de BT Velvet que eu passei, eu já fiz tudo isso, ó. E eu vou esfumando. Só depois que eu sentir que tá bem esfumadinho, eu vou trazer mais cor. Ou não, porque tá tão bonito assim. E assim, ó, eu capricho em todas as bordinhas, desde o iniciozinho do meu olho, aqui no meinho, aqui no final. Eu não gosto que fique marcado nenhum cantinho. Aproximei para vocês acompanharem bem eu esfumando. Com a mão bem leve, utilizei apenas um pincel até o momento. Eu, como expliquei, eu gosto de um olho dramático. Então, eu gosto de puxar ele assim, ó, o meu esfumado. Tá uma cor bem delicada, mas eu gosto de dar uma reforçada na cor. Então, eu vou passar apenas na minha pálpebra interna. Como esse meu pincel, ele é deitadinho, eu vou dando batidinhas. E eu vou fixando a cor onde eu quero que ela fique, que eu quero que ela fique apenas na minha pálpebra interna. Não quero que ela passe pro meu esfumado. Eu vou encaixando e eu vou esfumando, eu vou encaixando e eu vou esfumando. Volto de novo e dou mais uma esfumada. Quando eu chego aqui no final, eu dou uma puxadinha pra baixo, porque eu gosto de fazer esse olho mais dramático, assim, eu gosto que na minha linha d'água tenha cor. Então, eu dou uma puxadinha aqui, ó. Vou dar mais uma esfumadinha aqui. Dar uma conferida se quer um pouquinho mais de cor. Eu vou botar um pouquinho mais de cor. Deu. Temos um olho esfumado. Eu vou limpando o excesso de sombra num paninho, num papelzinho. Assim eu não preciso utilizar um outro pincel. Estou limpando. Tirar o excesso, porque eu vou esfumar mais. Eu venho no finalzinho do meu olho e vou esfumando. Eu gosto de uma sombra bem arqueada, assim, ó. Então, eu venho
E vou trazendo ela pra cima da minha sobrancelha. E sempre puxando aqui pra baixo, porque eu quero fazer uma cor na minha linha d'água. Utilizei apenas uma cor. E pra fazer a linha d'água, eu vou pegar o meu BT Velvet, vou pegar um pincelzinho chanfrado. E vou sujar a linha dos meus cílios, assim, ó. Se eu tivesse com uma sombra em pó, eu utilizaria apenas ela, mas todo produto que é em creme eu gosto de dar uma seladinha com um pó embaixo. Na pálpebra não tem necessidade, mas embaixo aqui, como eu tenho o costume de lacrimejar bastante, então eu vou dar uma seladinha. E aí fica uma dica pra vocês. Acho muito bonito uma maquiagem, eu acho que traz um drama pra maquiagem, eu acho que traz um olhar maior. Ela realça bastante quando você traz a sua sombra pra linha d'água. Mas como deixar a linha d'água bonita assim, sem ser uma linha d'água marcada? Você pode esfumar com um tom da sombra e utilizar um tom mais escuro ou um tom mais claro, que daí a soma das duas sombras vai fazer com que não fique tão marcado. Eu vou vir com marrom bem simplesinho, marrom, e eu vou selar essa sombra que eu passei por baixo, esse meu BT Velvet. Eu vou trazer uma profundidade maior pro meu olhar, que é um tom marrom. E eu aproveito para esfumar. E o nosso olho tá assim. Claro, né? A gente tá sem cílios, a gente tá sem o rímel e sem a sobrancelha feita. Mas é um olho muito básico. Então, um segredinho. Passou a sombra, volta com pó, com um pincel sujo de pó e dá uma varridinha. Se você não gostou do seu esfumado, achou que ele não ficou bem esfumadinho, outra diquinha. Pega um pincelzinho sujo de pó e dá uma limpadinha. Eu gosto bastante de iluminar abaixo da minha sobrancelha e dar uma iluminaçãozinha pro cantinho do meu olho. Então, eu vou pegar uma sombra iluminada e vou dar uma iluminada aqui no cantinho do meu olho. Embaixo da minha sobrancelha, eu vou dar uma iluminadinha. Essa iluminada na sobrancelha, ela reforça o esfumado que nós fizemos. Você vem delicadamente, vai dar uma iluminada. Você pode voltar com o pincel e misturar uma sombra na outra. Então é isso. Essa foi a proposta que eu trouxe pra vocês de uma maquiagem bem preguicinha, bem fácil. E nesse olho aqui eu utilizei um cílio postiço e nesse olho aqui eu tô utilizando apenas o rímel. Então fica a critério de vocês, passei apenas um batonzinho nude, fiz minha sobrancelha e é isso. Vou até colocar aqui o outro cílios pra bater foto pra vocês, mas eu espero que vocês consigam aprender comigo um pouco mais e que eu consiga compartilhar com vocês esse meu amor pela maquiagem. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima!